O Curupira de Pouso Alegre. Era uma manhã nublada de junho quando Marcos, Laura e Pedro resolveram explorar a mata. Havia anos que ouviam os mais velhos falarem sobre o Curupira, aquele ser de pés virados que protegia a floresta contra intrusos. Laura, sempre curiosa, insistira para que os amigos a acompanhassem na jornada. Naquele dia, o trio estava determinado a desvendar o mistério e provar que o Curupira era apenas um mito. A floresta parecia imensa e, de imediato, eles sentiram um clima diferente ao entrarem. O ar era denso, o som dos pássaros parecia ecoar como um aviso, e as árvores formavam uma muralha que filtrava a luz do sol. Marcos liderava o caminho, seguido por Laura e Pedro, que, embora relutante, acompanhava o grupo com atenção. Quanto mais se afastavam da cidade, mais sentiam a presença de algo inexplicável. De repente, Laura parou ao ouvir um sussurro entre as árvores, como se alguém chamasse por ela. Marcos riu, tentando aliviar o clima tenso, mas Pedro logo silenciou. Um arrepio percorreu a espinha de todos quando perceberam que o som vinha de diferentes direções. Apesar do nervosismo, continuaram em frente, fingindo não se importar com o que pareciam ser truques da floresta. As pegadas estranhas no chão chamaram a atenção de Pedro. Os passos eram visíveis, mas com os pés voltados para trás, deixando claro que o ser responsável por aquelas marcas tinha uma anatomia incomum. Pedro hesitou em seguir, mas Laura insistiu que aquilo poderia ser apenas uma marca deixada pelo solo irregular. Tentando afastar o medo, eles seguiram a trilha, mas o silêncio tomou conta do grupo. O sussurro, agora mais audível, parecia uma risada leve, misturada ao farfalhar das folhas. Laura olhou para os amigos e percebeu que eles também estavam escutando. Marcos tentava manter a calma, mas, no fundo, já começava a se arrepender de ter vindo. A floresta, antes silenciosa, parecia um ser vivo, sussurrando e observando cada passo. Enquanto avançavam, a vegetação ficava cada vez mais densa, dificultando a passagem. Eles se depararam com uma árvore caída, suas raízes ainda frescas, como se alguém a tivesse arrancado recentemente. Marcos sugeriu contorná-la, mas Pedro, visivelmente nervoso, começou a acreditar que estavam invadindo o território proibido. Mesmo com medo, eles seguiram, ignorando o impulso de voltar. Ao final do dia, perceberam que estavam desorientados. Os sussurros, antes distantes, agora pareciam próximos, e as árvores ao redor formavam uma espécie de barreira. Laura olhou para cima e viu que o céu começava a escurecer. A noite caía, e a floresta parecia cada vez mais ameaçadora, como se estivesse aguardando o momento certo para atacar. Por fim, ao tentarem retornar, notaram que a trilha desaparecera por completo. O caminho que haviam seguido se tornará uma extensão da mata, sem indícios de pegadas. Pedro, com voz trêmula, perguntou aos amigos se realmente acreditavam que a floresta estava tentando impedir sua saída. Sem respostas, eles apenas trocaram olhares amedrontados e decidiram seguir em frente, mesmo sem rumo definido. A noite caíra de vez, e a escuridão parecia envolver cada pedaço da floresta. Os três amigos, assustados, acendiam suas lanternas, mas a luz fraca mal conseguia penetrar o breu que os cercava. O som dos sussurros continuava, cada vez mais próximo e claro. Marcos tentou ignorar a sensação de que alguém os observava, mas a cada passo sentia o coração acelerar. Laura, à frente, parou bruscamente. No chão, encontraram uma pilha de ossos pequenos, que pareciam pertencer a animais da mata. O medo tomou conta, e Pedro sugeriu que talvez fosse melhor gritarem por ajuda. Marcos, no entanto, sabia que a floresta era traiçoeira, e que gritar poderia atrair ainda mais perigos. Eles seguiram em silêncio, tentando não chamar atenção. De repente, um vulto apareceu à frente, entre as árvores. Uma figura baixa, com cabelos eriçados e olhos brilhantes, observava-os de longe. Os pés invertidos do ser eram inconfundíveis, era o Curupira. Marcos prendeu a respiração, enquanto Laura e Pedro congelavam, sem saber o que fazer. O Curupira deu um passo à frente, seus olhos vermelhos faiscando na escuridão. O guardião da floresta aproximou-se, emitindo um som que parecia um riso distorcido. Pedro tentou dar um passo para trás, mas a figura logo o fixou com o olhar, impedindo-o de se mover.
Laura sentia a pele arrepiar ao observar os dentes afiados do Curupira, que pareciam brilhar no reflexo da lanterna. A presença dele era avassaladora, como se dominasse o ambiente com sua simples existência. Sem saída, Marcos tentou dialogar. Viemos em paz, disse ele, a voz quase sumindo no ar pesado. Mas o Curupira nada respondeu, apenas continuou observando-os com intensidade. Era como se o guardião da mata estivesse avaliando suas intenções. Laura, tentando parecer corajosa, ofereceu um amuleto que trazia consigo, mas o Curupira não demonstrou interesse. A tensão aumentava, e o trio sentia que estava à mercê daquela criatura mística. Em um movimento rápido, o Curupira desapareceu entre as árvores, deixando apenas um rastro de folhas balançando. Os amigos respiraram aliviados, mas sabiam que ele ainda estava por perto. O guardião os permitirá continuar, mas agora sabiam que estavam sob constante vigilância. Eles tentaram retomar o caminho para fora da floresta, mas a sensação de estarem sendo seguidos persistia. Os sons da mata pareciam ganhar vida, imitando passos e sussurros ao redor deles. Em determinado momento, Pedro pensou ver o Curupira mais uma vez, porém, quando se virou, não havia nada ali. Era como se a floresta estivesse brincando com seus sentidos. Desesperados, os amigos aceleraram o passo, tentando sair o mais rápido possível. Mas a mata, em toda sua vastidão, não oferecia caminho de volta. Eles estavam completamente desorientados, com a sensação de que, a qualquer momento, o Curupira poderia aparecer novamente. Marcos tentava manter a calma, mas sua mente já começava a ceder ao terror que o dominava. O trio continuava vagando pela floresta, já sem esperança de encontrar a saída. Laura sentia as pernas cansadas e as mãos trêmulas, enquanto Pedro começava a murmurar que aquilo era um castigo pelo desrespeito ao território do Curupira. Marcos tentava acalmá-los, mas também estava abalado. Ele sabia que a lenda do Curupira falava sobre um guardião que não perdoava invasores. De repente, o Curupira apareceu novamente, dessa vez mais próximo, seus olhos fixos nos três. Com um movimento ágil, ele levantou a mão, apontando para o coração da floresta. Marcos percebeu que aquilo era um aviso, uma última chance de entender que o território não lhes pertencia. Laura segurou a mão de Pedro, sentindo que o medo estava a um passo de dominá-los completamente. O Curupira então fez um gesto, e a floresta pareceu responder ao seu comando. As árvores começaram a balançar, e os sons de animais ecoaram, como se o próprio ambiente estivesse alertando os invasores a recuarem. Marcos, ainda incrédulo, tentou novamente apelar para o ser, mas o Curupira apenas manteve o olhar impassível, indiferente ao medo que causava. Com a certeza de que não tinham escolha, os três amigos se viraram e começaram a andar, ainda acompanhados pelo olhar vigilante do Curupira. Ao avançarem, sentiam que a floresta finalmente os guiava para a saída, embora o medo e o respeito pela lenda agora fizessem parte de suas almas. Eles seguiram em silêncio, certos de que jamais voltariam a perturbar aquele local sagrado. Finalmente, ao verem a borda da mata, sentiram um alívio quase indescritível. Mas, antes de saírem, ouviram um último sussurro, como um aviso eterno para que jamais retornassem. Olharam para trás e perceberam que o Curupira os observava, entre as sombras das árvores. Era um adeus, mas também uma promessa de que ele estaria sempre lá, defendendo a floresta. Ao chegarem na cidade, Marcos, Laura e Pedro não contaram a ninguém sobre o que viveram. Guardaram para si o segredo do Curupira, sabendo que poucos acreditariam. Mas o temor em seus olhos falava mais alto que qualquer palavra, e a floresta de Pouso Alegre continuou sendo um território inexplorado, onde poucos se atreviam a entrar novamente.